Essa cena acontece com você todos os dias e você nem percebe. Você começa algo animado. No primeiro dia, tudo certo. No segundo dia, tudo bem. No terceiro dia, já começa a pesar. E no quarto dia, você arruma algum motivo para querer parar. E no quinto dia, você simplesmente para. E não porque você desistiu, não porque você é fraco, é porque a energia do começo simplesmente foi embora. E sem ela você não sabe o que colocar no lugar. E aqui nesse ponto, onde há uma separação de pessoas, daquelas que transformam e daquelas que só ficam tentando. E você pode se perguntar, será que é força de vontade? Não é. A diferença é o que elas fazem quando a energia acaba. A maioria das pessoas acreditam que ter disciplina é você ter motivação constante. Elas acreditam que aquelas pessoas que chegaram lá eram as pessoas que acordavam todos os dias motivadas, todos os dias animadas para fazer aquilo. Mas não, porque a motivação ela é uma faísca. Ela acende, mas ela não sustenta aquela fogueira. Ela não sustenta aquela energia. Ela é apenas a faísca. Nenhuma pessoa de alto desempenho depende de motivação para agir. Elas construíram algo que realmente funciona quando a motivação vai embora. E isso pode ser construído. Isso pode ser algo que você pode construir. E nesse vídeo você vai aprender isso. Então, o que é a motivação de verdade? O cérebro libera dopamina todas as vezes que você coloca na sua mente que quer começar algo novo. Quando você coloca que você quer treinar, quer ler um livro, quer fazer uma dieta, o cérebro já começa a liberar a dopamina. E não pela conquista real, porque ela não aconteceu, é pela antecipação, é pelo aquele entusiasmo do início. Porque tudo que você começa é algo novo, é novidade para o seu cérebro. E ele já começa a liberar dopamina. Mas a dopamina de novidade cai, é fisiológico. O cérebro ele acostuma com aquele estímulo. E ele começa a parar de soltar a dopamina na mesma intensidade do começo. E você pode se perguntar, é falta de caráter? Não, não é fracasso quando você para no quarto dia. É o que você está usando como combustível. E é aqui onde a maioria das pessoas trava. Elas não conseguem embarcar numa jornada depois do quarto dia. E quando você começar a enxergar isso, você vai ver que você estava falhando não por falta de energia, por falta de um sistema estruturado. E o que as pessoas que passam do quarto dia fazem? Não é força de vontade, é o que elas criaram para sustentar depois que a motivação acaba. Pesquisadores de uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos estudaram por décadas o que sustenta o comportamento por mais tempo. Eles verificaram que aquelas pessoas que não dependem de algo externo, que depende do seu valor interno, que colocaram internamente que aquilo faz parte delas, sustentam isso por mais tempo. E aquelas pessoas que dependem de algo externo, de animação do momento, param muito mais fácil do que aquelas pessoas que não dependem de algo externo. Então não é a intensidade do começo que vai fazer você sustentar um comportamento por mais tempo. É aquilo que você faz depois que a motivação acaba. Quando você coloca um valor interno, aí sim você vai conseguir vencer o quarto dia. Agora um exemplo real para você entender como isso funciona. Imagine duas pessoas. A primeira ela quer ir para a academia para emagrecer para um evento. O que é isso? É uma motivação externa. Ela tem um prazo definido. Porque quando começa a chegar o evento, ela não para, mesmo que a motivação caiu. Mas depois que esse evento passa, ela para de ir. A segunda pessoa, ela colocou internamente que ela precisa treinar. Ela tem um propósito, que é cuidar da saúde, ter uma saúde melhor. Quando a motivação cai, essa pessoa não para, porque ela não pode brigar com o seu subconsciente. Porque se ela parar para descansar, como aquela outra pessoa que parou porque o evento passou, ela começa a brigar com o seu subconsciente. Porque você colocou na sua mente que você é uma pessoa saudável, que você precisa treinar. E quando a motivação cai, você vai mesmo quando está sem energia. E tem uma pergunta simples que você pode fazer para si mesmo que começa a mudar a sua visão. Eu mesmo já comecei muita coisa no pico da motivação, quando aquela dopamina do início está radiante na sua mente. Treinar, estudar, fazer uma dieta, começar um projeto novo. Nas primeiras semanas é algo incrível. É aquela motivação, aquela alegria, você fala hoje vai dar certo. E eu pensava isso. Só que na segunda semana eu já estava arrumando algum motivo para não fazer. Uma dor, um problema, o trabalho. E eu achava que era falta de disciplina, que era falta de vontade, que eu estava sendo fracasso. Mas não, eu só não estava entendendo o que acontece depois que a motivação acaba. Mas eu percebi outra coisa. Eu não tinha conectado aquela animação do começo a nada. Porque a motivação do começo ela sempre passa. Mas quando você conecta algo, como um treino,
que você colocou na sua mente que você precisa de mais saúde, você começa a brigar com o seu subconsciente. E começa a vir algo interno, não externo. E quando eu parei para pensar nisso e comecei a colocar meus comportamentos alinhados com algo interno meu, eu comecei a ver os meus projetos a andarem. Eu comecei a ver aquela leitura, aquele treino, aquela dieta realmente acontecer. Passar daquele quarto dia, daquela primeira semana, da segunda semana e aqueles comportamentos sustentando por meses. Me fala nos comentários qual foi aquele projeto ou aquela dieta, aquele treino que você começou motivado naquela semana, começou a contar para os seus amigos, para os seus familiares. E na segunda semana você já tinha parado. Comenta aqui, que isso vai fazer sentido até o final. Mas você pode estar cometendo o mesmo erro que a maioria das pessoas comete. Quando a motivação acaba, eles procuram mais motivação. Mas esse não é o caminho. Então o que sustenta quando a motivação acaba? Existem 3 passos que você vai aprender agora. O primeiro dele, sistema. Como assim sistema? Você precisa de rotina, você precisa de horário, você precisa das coisas todas já pré-resolvidas. Você não precisa decidir as coisas, elas precisam estar no seu caminho. Se você decidiu treinar, já deixa tudo preparado. Se você decidiu ter uma dieta, já deixa tudo preparado na geladeira. Porque quando você começa a decidir, você vai começar a se sabotar. E quando você tem sistema definido, você decide menos. Segundo, identidade. Você precisa tornar aqueles comportamentos não com algo que você faz. Ah, eu faço isso. Talvez você chegue para o seu amigo e fale, eu faço isso. Não. Você vai parar, você vai trocar isso. Você vai colocar, eu sou isso. Você vai colocar isso como uma identidade. Você vai falar assim, eu treino, eu faço dieta, eu sou o comportamento. Você vai parar de fazer aquele comportamento. E você vai colocar dentro de você. É a sua identidade agora. Se você colocou que você lê livros, isso mesmo, você vai ler os livros. Se você colocou que você é uma pessoa disciplinada, você é a disciplina. É assim que você começa a mudar a sua mentalidade. Terceiro, você precisa de fricção reduzida. Como assim? Se você colocou uma meta para você, vamos colocar aqui, que você colocou que você quer ler um livro. Você não vai deixar o seu livro dentro do guarda-roupa, não vai deixar o seu livro dentro da estante, não. Você vai deixar em cima da mesa. E qual que é o melhor horário? Você vai descobrir. Talvez seja na parte da manhã, quando você vai tomar o seu café, você já deixa o livro ali na mesa. Então você não decide se você lê, ele já está ali. E quando você olha, a fricção diminui. Porque você nem precisa levantar para pegar o livro. Se você colocou na sua mente que você precisa fazer academia, porque você é uma pessoa que treina, não aquela que você quer emagrecer para um evento, você já vai deixar as coisas separadas. Porque um dia antes, se você colocar a sua roupa de treino na cadeira, quando você chegar do trabalho, você vai olhar e a fricção diminui. Então talvez você decidiu que quer estudar mais. Qualquer assunto, um projeto, um assunto, um estudo, talvez até para um concurso. Você não vai deixar a sua mesa toda desarrumada. Você não vai deixar os seus livros todos guardados. Não, você vai deixar a sua mesa arrumada. Arrumada com os livros que você quer estudar. Naquele dia que você tem a motivação, você já deixa tudo preparado. Porque no dia que a motivação desaparecer, a fricção diminui. Então é isso, você precisa diminuir as fricções. Você precisa diminuir o esforço. Porque quando o seu cérebro precisa de esforço para decidir, ele vai te sabotar. E você vai parar no quarto dia. E quando você coloca tudo no seu determinado momento, tudo organizado, você começa a realmente fazer aquilo que você planejou. Um pesquisador de Stanford passou anos estudando de como o comportamento se torna automático. Como um comportamento ele pendura dias, meses e até anos. E ele chegou à conclusão que o comportamento ele não nasce naquela motivação do início, naquelas pessoas que são motivadas, naquela alta de dopamina. Não, ele verificou que nasce naqueles pequenos estímulos. Quanto menos decisão você toma, maior a chance de você continuar naquele comportamento. Quando você para de depender de motivação e começa a criar sistemas, você consegue pendurar aquele comportamento por dias, meses e até anos. Então, quanto menor o esforço, maior a chance de você continuar. Então não é sobre força de vontade, não é sobre a motivação do começo, não. É sobre você sustentar o seu comportamento mais fácil de iniciar. Quando você começa a ter um início de comportamento mais fácil, a fricção diminui e a chance de você continuar é muito maior. Então quando você junta sistema, fricção diminuída e identidade, você não depende mais de motivação. E é muito mais difícil você parar no quarto dia. Então o que você pode fazer com isso hoje? Primeiro, crie sistemas. Já decida antes mesmo de você começar. Decida o horário. Decide o que você vai fazer naquele dia.
Então um dia antes você prepara tudo. No dia seguinte você tem um horário para acordar, você tem um horário para treinar, você tem um horário para estudar. Quando a motivação acabar, você não vai depender mais disso. Você já vai ter tudo estruturado. A sua estrutura, o seu sistema já vai estar todo feito para você não parar no meio do caminho. Segundo, você precisa conectar aquele novo hábito à sua identidade. Se você colocou na sua mente que você vai ser mais disciplinado, seja disciplinado. Se você colocou na sua mente que você vai estudar mais, estude mais. Mas se conecte com ela. Se conecte com a identidade. Você vai começar a enxergar você assim. Você vai enxergar que você é uma pessoa disciplinada, que você é um bom leitor, que você é um bom estudioso. Porque quando a motivação for embora, você já vai estar treinando a sua identidade e a sua mente. E você vai começar a burlar seu cérebro quando ele querer te sabotar. Terceiro, você precisa reduzir o esforço. De tudo aquilo que a gente conversou, você agora vai lembrar. Se você vai treinar, você já vai deixar a sua roupa toda preparada. Se você vai ler, você vai deixar o seu livro na sua mesa. Se você quer estudar mais, você vai deixar tudo estruturado para você ter um bom estudo. É assim que você vai conseguir passar do quarto dia, reduzindo o esforço do início. Porque o início ele tem motivação. O início é fácil. O problema é depois do quarto dia. E quando você reduz esse esforço, você vai continuar. Você vai conseguir chegar naquele nível onde a sua mente é onde você já planejou. Lembra daquela pergunta? Você vai se perguntar agora, para você. Olhe no espelho e pergunte, que tipo de pessoa você quer ser hoje? Depois você vai responder, mas o que essa pessoa faria agora, nesse momento? Então não espere força de vontade. Já comece a mentalizar o que essa pessoa que você quer ser faria hoje. Não quando a motivação tiver, quando a motivação sair. E você vai conseguir enxergar aquela pessoa que você já colocou a longo prazo. Então motivação é o começo da história, não o fim. É o início, é aquela faísca, não é aquela chama inteira. Aquelas pessoas de alto desempenho, elas não têm uma motivação diferente da sua. Elas não são algo diferente que não tem na humanidade. Não, elas são pessoas que construíram algo diferente que você não construiu ainda. Eu também não tinha construído. E quando eu comecei a estruturar o meu caminho e a entender o que a neurociência fala pra gente sobre você estruturar ambientes, sistemas, diminuir fricção, diminuir esforço do início, eu comecei a enxergar as coisas diferentes e comecei a chegar nos meus objetivos. E você pode também chegar nos objetivos seus e talvez passar aquelas pessoas que você admira. Então esse canal aqui não é algo vago, não. Esse canal aqui foi construído para você e para mim chegar a um alto nível. Para a gente começar a construir algo que vai mudar as nossas vidas. E você pode comigo nessa jornada. Agora uma frase para você memorizar. Mas se você não tem uma memória tão aguçada como eu, anote num papel. A motivação ela te faz começar. O sistema te faz continuar. Mas o que muda é a sua identidade. Porque é ela que faz você não parar no meio do caminho. Você lembra do começo, como a gente conversou? Que você começa animado no primeiro dia, no segundo, talvez na primeira semana, na segunda você já para. Agora você já entendeu como que seu cérebro funciona. Porque motivação ela acaba, sempre acaba. Isso é fisiológico, como a gente viu. Os estudos mostram isso. Mas a diferença é o que você faz depois que a motivação acaba. E você aprendeu isso hoje. Agora me conta aqui embaixo nos comentários. Qual das três você vai começar hoje? Sistemas, fricção ou identidade? Por qual mudança você vai iniciar? Por qual hábito você vai começar hoje? Me conta aqui embaixo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algo que está drenando a sua energia antes mesmo de você começar. É algo que está acontecendo dentro da sua mente e você nem percebe. Beleza? Muito obrigado. Te agradeço você chegar até o final. E como eu sempre falo, a gente não precisa fazer uma mudança radical, porque você não vai conseguir. Dificilmente você vai conseguir fazer uma mudança de tudo na sua vida. Você precisa fazer 1% todos os dias. E se você está comigo nessa jornada, comenta aqui embaixo, 1%. Até a próxima. Valeu!